Salmos de número 100, no verso 2. Eu vou ser bem objetivo, a gente ainda tem a Santa Ceia do Senhor. Salmo de número 100, no verso 2. Se você achou, fica de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. O pastor vai pregar num versículo? Nesse versículo aqui. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Mais uma vez. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que nós temos vivido nesse culto, e quero te pedir, Espírito Santo, fale conosco nesta noite, continue falando conosco, melhor dizendo, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Sempre que a gente fala de sempre que falamos de ministério, sempre que nós falamos de trabalho, sempre que nós falamos de ocupação, nós estamos falando de serviço. A palavra ministério na Bíblia, na maioria das vezes em que ela aparece, ela significa serviço. Então eu preciso começar a entender algumas coisas que são importantes aqui, queridos. Nós somos chamados por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, para desempenhar um papel, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus sonhou com a gente. Se você olhar para a pessoa que está do teu lado, por mais feio que ela seja, e eu tenho certeza que você não vai achar uma pessoa feia do seu lado, todo mundo que está do seu lado é bonito, né? Todo mundo que está do seu lado é bonito. Por mais feio que ela pareça, Deus sonhou com ela. Então, quando a gente começa a entender que Deus tem um plano preparado para cada um de nós, nós começamos a compreender que a nossa chamada para o reino, ela não foi aleatória. Deus não nos chamou aleatoriamente. Cada um de nós aqui fomos chamados por Deus para desempenhar alguma coisa. Vou te dar um exemplo bem prático disso. Quem aqui é o único crente da família? É o único crente da família, é o único. A família toda. Quem tem uma família mais gente não crente do que gente crente? Quem tem na família mais? Presta atenção. Você acha que foi por acaso que Deus chamou você? Não. Deus plantou a semente de eternidade em você primeiro, para que você transborde essa semente em outra pessoa, transborde essa semente em outras pessoas da sua casa, em outras pessoas da sua família. O primeiro desafio, ou a primeira o primeiro desafio, melhor dizendo, é que a nossa família veja Deus em nós, e a partir dessa visão, desejem se aproximar de Deus. É claro que dentro de casa é muito mais difícil, é muito mais fácil ser crente, um bom crente diante do altar. É muito mais fácil ser crente, um bom crente dentro da igreja. Porque aqui, qualquer um pode escolher uma máscara, qualquer um pode colocar um disfarce e parecer ser bom crente. Mas dentro de casa, lá na sua família, ninguém consegue manter uma máscara o tempo todo. Na sua família, todo mundo sabe exatamente como você é. Na sua família, no grupo de família tem isso. Tem o maluco, né? Tem o desaforado, tem aquele que não leva desaforo para casa, não tem? Né? No grupo da família tem o sem noção, né? Tem o aleatório, que nunca sabe o que está acontecendo, está sempre viajando, né? Está sempre boiando, né? Ou é só no grupo da minha família, que o assunto já terminou e chega alguém que
fala um negócio que não tem nada a ver. Você, rapaz, isso aí já foi tanto dia atrás, né? Dentro da casa, dentro da família, os personagens que se relacionam, cada um com o seu jeito, cada um da sua forma, eles são tão especiais e importantes quanto você é para Deus. É por isso que quando Deus chamou você primeiro na sua casa, Ele estava dizendo: eu estou apenas começando uma grande obra. Eu estou apenas iniciando um grande momento, um grande trabalho. E pasme você, essa grande obra, esse grande momento, começa a partir de você, a partir de nós. Alguns vão dizer no seu íntimo nesse momento: se depender de mim, a minha família ainda vai demorar a encontrar Jesus. A poder no sangue de Jesus Cristo, se conserta agora e seja você uma testemunha viva do amor de Deus para a sua casa, para a sua família. Seja você um facilitador da presença de Deus para as pessoas da sua casa. Então, você, quando foi chamado, quando Deus te comprou, Ele te dotou de algumas capacidades, alguns tópicos que seriam importantes para que você servisse bem. Primeiro, a sua família. Aquele que era falastrão, transformado por Deus, aprende a ouvir. Aquele que era fofoqueiro, transformado por Deus dentro da casa, deixa de ser fofoqueiro e passa a ser um intercessor, né? Aquele que era explosivo por conta do Espírito Santo, passa a ser uma pessoa mais tranquila e mais calma e mais comedida, porque o Espírito Santo não muda o nosso caráter, ele muda a nossa personalidade. Preste atenção, porque o seu caráter ele é formado ao longo da sua vida. E o Espírito Santo, ele faz questão de moldar você aonde ninguém consegue moldar, que é a sua persona. Se ele mudar a sua personalidade, o seu caráter é transformado. Então, quando Deus começa a fazer algumas coisas, algumas associações, não é acaso. Só que tem o texto que eu acabei de ler, ele tem algumas chaves que eu queria dividir com você. A primeira é que, lá em Romanos 12, 11, vai dizer assim, não precisa nem colocar que eu vou passar muito rápido. Romanos 12, 11 vai dizer assim: não sejam negligentes no zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Lembra que a gente abriu o nosso texto falando servir ao Senhor com alegria. Ninguém consegue servir ao Senhor com tristeza no coração. Você já deve ter sido servido por alguém com má vontade. Você já deve ter chegado num restaurante, em algum lugar, e a pessoa não estava bem, e na hora de servir você, te tratou com ignorância, ou fez pouco caso de você, ou não te serviu como você acha que deve ser servido. E a sensação é uma sensação de, poxa, eu poderia ter escolhido outro lugar para ir. Eu poderia ter escolhido outro lugar para estar. Quando o salmista, no Salmo 100, é um salmo de celebração, ele fala assim: eu preciso me apresentar ao Senhor, servi-lo, mas não de qualquer maneira, não de uma forma desleixada, mas muito pelo contrário, eu preciso servir ao Senhor com alegria. E servir ao Senhor com alegria não quer dizer que em todos os tempos que você vive, você vai estar soltando sorriso, mas você vai estar com gratidão se apresentando ao Senhor. Então o salmista vai dizer assim: olha, servir ao Senhor com alegria. E em Romanos vai dizer: eu não posso ser negligente no sentido de servir ao Senhor. O que é ser negligente quando eu sirvo ao Senhor? É quando eu faço menos do que a minha capacidade. Mamãe vai saber o que é isso. Você fala assim para o filho, para a filha: lava a louça. Ela vai lá lavar só os pratos. Alguém já viveu isso aqui, gente? Pensei que era só lá em casa, né? Ela vai lá lavar só os pratos. Quando você chega na pia, eu lavou o quê? Os pratos. E os talheres? E os copos? E quem não faz sempre tem uma desculpa. Não, fulano tem que fazer. Eu não tomei água lá no torneio, sempre tem uma desculpa. Ela serviu, mas serviu com prazer? Não, ela serviu negligentemente. Ela viu lá os talheres, se viu os copos e as panelas. O triste é a panela, né, gente? A panela é triste, né? Quem nunca pegou a panela e botou dentro do fogão assim?
Depois passou aquele pano assim, ó, com veja, né? Espalhou veja no ar. E todo mundo que entra, né, na cozinha, né? Nossa, como tá limpa a cozinha. Mas cadê a panela? Ah, tá aí pra dentro. Tá aí pra dentro. Isso aí eu não encaro, não. Serviu, mas serviu negligentemente. Não resolveu, não serviu com alegria. E o texto de Romanos vai dizer: não sejam negligentes no zelo, no serviço. Muito pelo contrário, sejam fervorosos no Espírito. O conselho que o apóstolo Paulo diz à igreja romana é o seguinte: vocês não podem ser negligentes naquilo que é importante. Vocês não podem ser negligentes naquilo, omissos naquilo que é essencial. Muito pelo contrário, o apóstolo diz assim: sejam fervorosos. Se você vai orar, levante a sua melhor ação. Se você vai adorar, cante o melhor louvor. Se você vai tirar a sua devocional, escolha o melhor do seu tempo. Não seja negligente no momento em servir ao Senhor. Sejam fervorosos. E às vezes as pessoas falam: mas por que esses crentes gritam tanto? E por que toca tão alto? E por que isso? E por que um monte de porquê? Porque às vezes a gente passa um pouquinho do fervor. A gente às vezes... Mas ninguém pode criticar aquele que chega na igreja cheio de vontade de dar glória a Deus. Ninguém pode criticar aquele que chega na igreja cheio de vontade de dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque quem serve ao Senhor com alegria tem o fervor do Espírito dentro dele. Existe uma chama que ninguém consegue regular. Existe uma temperatura que arde dentro do coração do adorador que ninguém consegue tampar. Muito pelo contrário, quando a pessoa serve com fervor, os problemas são diminuídos. Quem serve com fervor não olha se o irmão está de verde ou de vermelho. Quem serve com fervor não fica preocupado se o irmão que pegou no microfone fala muito ou fala pouco. Quem serve com fervor não fica preocupado com o horário que o culto vai terminar. Muito pelo contrário, quem serve com fervor fala assim: olha, eu prefiro estar na casa de Deus do que 1000 anos em outro lugar. Não seja negligente. Se você veio à igreja, se você veio à casa de Deus, apresente o seu melhor. Coloque a melhor roupa, coloque o melhor perfume, coloque a melhor maquiagem. Se apresente da maneira que você quiser se apresentar, com o melhor de Deus. Tem um compressor bonito aí na minha voz, aí é covardia, né, gente? Me ajuda aí, varão. Mas tem uma outra coisa que eu quero dividir com você. Deus está à procura de pessoas que não são negligentes, mas fervorosos. Em outras palavras, Deus está procurando os dedicados. Dá um toque no teu irmão assim: dedicação. Você lembra quando você estava de recuperação e a solução era estudar? Lembra? Aí você estuda. Tem que estudar o ano inteiro. O que não estudou, não aprendeu no ano inteiro. Tem que estudar. E aí, o pai abre a porta do quarto. Nossa, meu filho é tão estudioso. Dá um orgulho, né? Sabe ele que comeu merenda o ano inteiro. E aquele momento são as últimas horas de um total desespero. Porque tem que sair bem na prova. Você já viu uma pessoa dedicada fazendo alguma coisa? Uma pessoa dedicada, quando ela faz alguma coisa, ela não aceita fazer menos do que o que ela entende como perfeito. Você conhece alguém que quando coloca um foco numa coisa para fazer, chega da raiva? Porque ela volta e repete e faz de novo, né? Aí você fala: não, tá bom, já acabou. Não, e não tá bom. E enquanto ela não acha o lugar certinho, enquanto ela não se organiza. Para mim, que sou sanguíneo dominante, se colocar aqui o púlpito aqui, tá bom. Colocar mais aqui, tá bom também. Se colocar mais aqui, tá bom também. Mas uma pessoa que é mais observadora, não. O púlpito tem que estar aqui. Pasme você, tem vezes que colocam o púlpito aqui. Só que como ela é muito dedicada e muito observadora, ela chega e faz assim. Assim está certo. O chamamento de Cristo para nós hoje é que precisamos servir a Ele com dedicação. Precisamos oferecer a Ele o nosso melhor em todas as áreas. Mas precisamos ser dedicados.
Se o culto é às 5, a gente vai chegar às 5. Se o ensaio é às 3, vamos chegar às 3. Dedicação. Porque Deus se agrada disso. Mas tem uma outra coisa que você precisa entender também nesse servir ao Senhor com alegria. Está voltado em Mateus 25, 23, que vai dizer assim: o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Deus sabe onde estão e quem são os que o servem fielmente. Fala para o teu irmão: Deus sabe quem são. Quando eu entendo isso, eu tiro um peso das minhas costas, porque eu não preciso ficar fiscalizando quem é fiel ou quem deixou de ser fiel. Eu não preciso ficar criticando e apontando, que não é função da igreja apontar e criticar quem não é fiel ao Senhor. Muito pelo contrário, Deus sabe. A parábola que ele acabou de ler fala a respeito dos talentos. E aí o Senhor, quando ele volta e recebe o relatório dos 2 primeiros, ele fala assim: ó, servo bom e fiel. O Senhor, pelo resultado desses servos, ele falou assim: ó, foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. O resultado de dedicação e de fidelidade fez com que esse servo fosse transpassado de um nível para outro. Eu quero profetizar, e levante a sua mão. Deus hoje vai elevar você a um outro nível. Deus hoje vai colocar você numa outra situação. E Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou te promovendo, não é para você pisar em ninguém. Eu estou te promovendo, não é para você achar que é melhor do que ninguém. Eu estou te promovendo para você não achar que você é mais santo que ninguém. Eu estou te promovendo porque eu tenho visto a tua luta, eu tenho visto a tua dor, eu tenho visto a tua oração. E aí, chegou a hora de eu te colocar sobre um novo patamar. Estenda isso. Deus está liberando sobre esta igreja uma nova história, um novo patamar. E você faz parte disso. E você está dentro desse contexto. Se você recebe isso, aplauda o Senhor. Deus está dizendo: eu estou procurando e achei na IED para ir servos bons, servos fiéis. Melhora o meu retorno aqui, por favor, gente. Deus sabe onde estão e quem são os que servem fielmente. Deus sabe. Mas tem uma outra coisa que eu quero dividir com você. A forma que eu sirvo aos outros testemunha a forma que eu sirvo a Deus. Do jeito que eu trato o próximo, me dedura. Está desligado, filho, chegou. Se melhorar aqui já está bom, nego. A forma que eu sirvo a Deus me dedura, diz quem eu sou. Eu estava ontem num restaurante, depois do pré-encontro, a gente foi comer uma pizza. Aí entrou uma família. E a família, sabe quando tem cara de crente? Não tem como dizer que não é crente. Eram umas 4 crianças, já começou por aí. Já começou por aí, né? E eles estavam todos com uma blusa, acho que era de uma igreja. Eles entraram e alguém falou assim: nossa, esses aí são crentes, né? E aí, pelo estereotipo, parece ser crente. E eu quero crer que eles eram crentes. Eles não fizeram nada para mim, nada no lugar que eu estava. Mas eu quero crer que quando o garçom foi atender eles foram muito bem educados com o garçom. O testemunho que você, a forma que você trata o outro, mostra quem você é. Não dá para ser ignorante com as pessoas e dizer que é crente. Não dá para ser A gente tem um sinônimo para gente ignorante. Qual é o sinônimo, Jesus? Deixa eu achar aqui, Jesus. Rude, grosseiro, né? Não dá para ser uma pessoa difícil de engolir e depois dizer: eu sou crente, vamos lá na minha igreja. A forma que eu trato o outro, a forma que eu cuido do meu irmão, testemunha quem eu sou. A forma que eu lido com os problemas testemunham como eu sirvo a Deus. A forma que eu lido com o problema do outro, a forma que eu lido com a dificuldade do outro, testemunha o Deus que eu sirvo. Em Eclesiastes 6,7 vai dizer assim: sirvam de boa vontade, como se estivessem servindo ao Senhor e não aos homens. Repita comigo: sirvam de boa vontade. Dá um toque para o teu irmão assim: boa vontade. Fala, quando você chegar amanhã no trabalho, que
e vai chegar lá, é um crente cheio de boa vontade. Lá não vai chegar mais uma pessoa que está reclamando da segunda-feira, não vai chegar mais uma pessoa que está reclamando do patrão, do encarregado, não vai chegar uma pessoa que está reclamando da vida, não. Quando amanhã, quando entrar na sessão de trabalho, Deus vai começar a mover naquele lugar, através da sua chegada. Vai chegar alguém com uma boa vontade, vai chegar alguém diferente, vai chegar alguém que carrega uma unção, vai chegar alguém que carrega uma graça, vai chegar alguém capaz de mudar o ambiente. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, você dizer: aconteceu alguma coisa, tem um negócio diferente, e aí você vai lá dizer: eu sei o que é a presença do Espírito que está em mim, é a graça do Espírito que está em mim, é o Espírito Santo que habita no meu coração, e eu profetizo que a sua sessão, por mais idólatra, por mais ateia, por mais complicada que seja, encontrará Jesus nos seus olhos, na forma que se fala, na forma que se movimenta, no seu posicionamento. Não dá para ser crente na igreja e ser um escravo de Egito na sessão de trabalho. Uma vez a pessoa falou assim para mim, depois que eu fui a pastor, depois que eu fui consagrado, eu nunca mais pude ser quem eu sou. Aí eu, como assim? Porque tem coisa que fazem, que se fosse antes, iam ver como é que é. Rapaz, jogaram o óleo errado em você. Você não tinha condição de ser pastor mesmo, não. Você não tinha condição, você não deveria ser pastor mesmo, não. Porque ser pastor é a extensão da sua vida. O ministério, o serviço, é a extensão da vida. Nós servimos, nós recebemos uma unção, mas isso já vem antes. Quando a gente nasceu, um pastor que é chamado, que é escolhido por Deus, ele carrega com ele uma unção diferente. Antes dele receber o título, antes dele receber alguma imposição de mãos, ele já é pastor sem ter nome. Da mesma forma, os líderes de célula. Você pensa que você pode abrir uma célula e deixar começar um negócio? Não, Deus colocou uma liderança sobre a sua vida. Deus colocou investir em você para você cuidar de outro. Não tem como ser crente, não tem como ser cheio de Deus na igreja e quando está fora de Deus, fora da igreja, ser diferente. Fala para o seu irmão assim: quando eu chegar lá fora, quando eu chegar lá na rua, fala para ele: eu quero ver a mesma pessoa que sentou aqui do meu lado. É Santa Ceia, eu levanto um pouquinho o tom, tá, gente? A gente precisa parar de ter uma vida que não testemunha quem Deus é. Sirvam de boa vontade, como se estivessem servindo ao Senhor. Mas pastor, se soubesse que meu patrão faz, soubesse a covardia que o meu encarregado faz comigo, pastor, se você conhecesse um ambiente de trabalho tóxico que eu trabalho, você saberia que seria que é difícil viver assim. Então sai de lá. Você só não pode perder o céu, você só não pode ir para o inferno por mau testemunho, por ser hipócrita. Você só não pode isso. A Bíblia vai dizer: se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor entrar cego de um olho no céu do que com os dois olhos no inferno. Eu tento, cara. Pastor Luiz, meu Deus. Glória a Deus. Vamos terminar esse negócio. Salmos 37, verso 4 vai dizer assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Só você e Deus sabe quantos desejos estão aí dentro. Quantas coisas você gostaria de conquistar. Quantas coisas você ainda pensa em conquistar. Só tem coisas que estão dentro do seu coração que você nem percebeu que estão. Só que no contexto de servir ao Senhor com alegria, tem uma coisa linda aqui: que quem serve com alegria tem um coração vasculhado pelo Espírito Santo a todo tempo. Quem serve com alegria tem o seu coração sondado pelo Eterno durante todo o tempo.
E melhor do que você saber o que você deseja, Deus já sabe. Talvez nem tenha subido ainda na sua mente. Talvez você ainda nem tenha ouvido. Talvez você ainda não tenha visto, mas Deus já sabe. E Deus já viu o que você precisa e o que você deseja. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Significa dizer o seguinte: seja dedicado, testemunhe ao Senhor, seja fervoroso, coloque o seu coração em Deus, porque Ele está pronto, e Ele sabe exatamente quais são os desejos do seu coração. Você nem precisa falar, já recebeu uma bênção, você nem esperava, né? Eu nem esperava, e Deus vai lá e pum, te dá. Assim, nossa, Deus já sabe o que está dentro do teu coração. Deus conhece quais são os seus sonhos. Deus conhece quais são os seus desejos mais profundos, mais íntimos. Deus sabe que vai chegar um tempo, e um dia, que Ele vai entregar o que está no seu coração. Por isso que o servo de Deus não precisa ficar preocupado em correr atrás de nada, não. A palavra diz que as bênçãos nos seguirão. E melhor do que seguir, a palavra diz também que as bênçãos nos alcançarão. Mas para que isso seja liberado dentro de você, você precisa servir ao Senhor com alegria. Dá um sorriso aí, vai. Dá um sorriso, dá um sorriso. Dá um sorriso, cadê? Cadê o sorriso? Cadê? Isso é perfeito. Porque nem sempre que a gente está alegre, a gente está sorrindo. Porque a gente pode sorrir só para mostrar que a gente está bem. Mas se o Senhor Deus estiver no seu coração, mesmo nos dias que a vontade é chorar, ainda haverá uma alegria que vem de Deus, que é a nossa força. Você pode aplaudir ao Senhor? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, como eu devo seguir? Como eu sirvo, pastor? Como eu consigo servir com alegria? 1 Pedro 14, 10, 11 vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas diversas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Tem como colocar para a gente? 1 Pedro 4, 10 e 11. Onde eu devo servir, pastor? Cada um de nós tem um dom que Deus liberou sobre a sua vida. Para a pessoa mais inabilitada, Deus liberou um dom. Tem gente que olha e fala: eu não sei fazer nada. Sabe fazer alguma coisa. Eu não sei. Alguma coisa Deus te deu. Tá certo, tem gente que não é bom na cozinha, então não vai ter como você servir na cozinha, né? Tem gente que não sabe o que fazer na cozinha, quais são os procedimentos. Não vai ser bom você servir na cozinha. Tem gente que não é bom cantando. Você não vai servir cantando. Aqui a igreja é minha atura, porque eu sou pastor, e quando eu quero cantar, eu canto pela minha atura. Minha atura. Tem gente que não é bom na hora de abraçar alguém. Tem gente que assim, não consegue abraçar, né? Não vai servir abraçando ninguém. Tem gente que não é bom ouvindo, né? Tem gente que não gosta de ouvir. Você conhece alguém que não gosta de ouvir? Conhece alguém que não gosta de ouvir? Estou falando com uma pessoa aqui. Deus me molda. Eu tenho dificuldade de ouvir. Quando você começa a falar comigo, eu já saio dando solução, né? Tenho dificuldade de ouvir. Aí Deus me molda. Mas tem gente que é bom de ouvir. Tem gente que é bom de cozinhar. Tem gente que é bom de abraçar. Tem gente que é bom de sorrir. Tem gente que é bom de, né, soltar aquele sorriso. Você está achando que aquele dia ruim é para soltar aquele sorriso. Poxa. Olha o que vai dizer. Cada um administre aos outros o dom como recebeu.
como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Vai, 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se a sua habilidade é falar, você conhece alguém que gosta de falar? Levanta a mão, uma pessoa que gosta de falar, levanta aí. Eu vou contar de 1 até 3, você vai gritar o nome dela. 1, 2, 3. Você gosta de aguentar os outros, hein? É. Então vamos de novo. 1, 2, 3. Você já imaginou essa pessoa que tem a capacidade, que gosta de falar, conhecendo a palavra de Deus? Você já imaginou a potência, o poder que tem na vida de uma pessoa que gosta de falar, que não tem problema, que não fica tremendo quando pega o microfone, né? Tem gente que a gente força uma barra, chega aqui no devocional, né? Agradeço a meu portátil. Não, só os irmãos com a paz do Senhor, né? Ele já começa a tremer, fica gelado, né? Tem gente que tem essa dificuldade. Tem gente que já chega aqui e tira de letra. Os ministros de louvor entram, chegam aqui, ó, tiram de letra, estão acostumados, né? De boa, gostam de falar, né? E é o que Deus está dizendo, olha, se você gosta de falar, escute aí, anote isso, gente. Pega seu celular, anote aí. Eu quero que você anote isso. Anote aí. Isso aí você vai precisar anotar. Essa é para a galera que gosta de falar. Se você sabe que gosta de falar, na maioria das vezes quem gosta de falar não admite que gosta. Mas gosta. Se você gosta de falar, comece amanhã um curso de teologia. Entra aí e faz um cursinho de teologia. Online, presencial ali, ó. O pastor Anselmo tem um curso muito bom ali, ó. Na Ademã ali de teologia, acho que é terça-feira, procura lá. Porque você, falando, você fala. Com conhecimento da palavra, não tem quem segure você. Você vira uma potência. Então fala o teu irmão assim, para quem gosta de falar, precisa aprender a estudar. Porque a pior coisa é falar o que não se conhece. E aí tem um ditado que diz que o ignorante é tido como um sábio quando fica de boca fechada. Mas se você não é desse que gosta de falar, e a palavra vai dizer, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre segundo o poder de Deus dá. Quem é que gosta de ficar com o dinheiro da família para pagar as contas? Levanta a mão. Levanta a mão. É pouca gente que gosta de ficar com dinheiro, né? Não admite, né? Não admite, né? É porque eu botei o restante da frase, falei, para pagar as contas. Eu digo, com dinheiro a gente gosta, né? Para pagar a conta, já não gosta tanto, né? Assim, né? Então, eu vou refazer a frase. Quem gosta de ter o controle das finanças da casa? Levanta a mão, gente, que eu vou profetizar. Eu profetizo sabedoria para que você administre a sua casa de uma maneira poderosa e surpreendente. Deus fará prosperar as obras da sua mão. Recebe aí, varão. Pegou, né? E aí eu estou falando de administrar a casa. Imagine você ajudando a administrar a sua célula, o departamento que você serve. Talvez você não curta muito falar em público, mas você é bom de bastidor, tem boas ideias no bastidor. Administre segundo o poder que Deus dá. Só que tem uma coisa aqui: quem administra precisa administrar segundo o poder que Deus dá. Já está liberado sobre a sua vida um poder para administrar bem, para controlar bem, para fazer multiplicar. E para a gente ir para o fim, para quem em tudo Deus seja, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Quando eu falo bem, quando eu administro bem, quando eu abençoo alguém, quando eu dou testemunho de Deus, quando eu tenho uma vida diferente, Deus é glorificado em mim. Deus é glorificado nas minhas atitudes. E as pessoas olham para mim e falam assim: aquela pessoa é diferente. Aquela ali é diferente.
porque ela tem Deus nela. Eu quero terminar com essa mensagem dizendo o seguinte: se você até hoje vinha à casa de Deus sem alegria, está na hora de repensar. Se você entra por aquela porta só porque você foi chamado, só porque você foi convidado, e vem se arrastando, chateado, você precisa mudar a sua vida agora, hoje. Coloca lá o primeiro versículo que a gente colocou, por favor. Salmos 100, verso 2. Qual é a condição para Deus me abençoar? É servi-lo com alegria. É servi-lo com zelo. É servi-lo com dedicação. Você pode ficar de pé? Eu não sei como você tem servido a Deus. Eu não sei como você tem se posicionado. Mas Deus está dizendo hoje: eu estou procurando uma turma que me serve com alegria. E eu vou pedir a Deus para que essa alegria seja derramado no seu coração hoje. Quem serve difíceis, eu quero profetizar que você não vai desistir, que você não vai parar. Porque quando tem alegria numa casa, é arroz, feijão e ovo. É o que tem. Se tem alegria, a gente come arroz, feijão e ovo, bota um pouquinho mais de sal. Agora, quando não tem alegria numa casa, pode servir a melhor picanha, que não faz sentido. Pode entregar as melhores roupas, que não tem valor. Pode dar as melhores oportunidades. Quem nunca escutou um pai dizer: eu dei condição a ele de fazer vários cursos, eu dei condição a ela de fazer vários cursos, eu lutei para ela estudar inglês, eu lutei para ele estudar inglês, mas ele nunca quis. Porque quando não tem alegria, a coisa mais fácil de fazer é desperdiçar, é jogar para depois, é esperar por uma outra oportunidade. Mas Deus está dizendo hoje aqui: há uma igreja que aprende a servir com alegria, ela é capaz de suportar os dias de alegria e também os dias de dor. Uma igreja que serve ao Senhor com alegria, ela é capaz de avançar, mesmo quando as coisas não estão muito bem. Quem serve com alegria, quando olha para o irmão, já sabe que ele não está bem. Quem serve com alegria, eu consigo daqui de cima perceber quando alguém fala, mas quem senta do seu lado, é mais fácil você enxergar que não vê o culto hoje. Você consegue lembrar de alguém que não vê o culto hoje? Mostra que você serve com alegria. Manda uma mensagem dizendo: você fez falta no culto hoje. Vamos fazer melhor. Você consegue identificar quem deveria estar com você aqui no culto hoje e não está? Tem alguém que você gostaria que tivesse e não está? Tem? Pega o celular aí. Pega o celular aí. Manda uma mensagem para ele agora. Fala assim: olha, eu estou no culto aqui. O pastor falou que é para orar por você.